E aí, meus amigos, quem tá feliz ainda? Vocês aguentam mais 1, 2 cultos? Bora? Quem tá feliz por ontem? Quem já recebeu um monte de coisas ontem da parte de Deus? Meu Deus do céu! Não precisava ter mais nada, né, Xande? Nós estamos aqui ainda, tentando entregar alguma coisa. Quem estava aqui ontem à noite? Levanta a mão. Aleluia. Então vocês têm que assistir lá no YouTube a mensagem de ontem à noite. Caraca, velho, Thiago Chas, ele não entregou só uma revelação para o ano, Thiago Chagas, o Chas é de Curitiba. Ele não entregou só uma revelação para o ano, ele entregou o fundamento da Poema. Muito louco isso. E foi isso que nós encontramos há 10 anos atrás, quando a gente chegou aqui. Eu só quero continuar esse mesmo flow. Quero falar sobre família espiritual, eu quero falar sobre sermos uma casa paternal. Amém? Amigos, Poema sempre foi chamada como uma casa paternal. A Poema sempre foi chamada para ser uma casa de paz. A Rai profetizou isso aqui. No primeiro momento do Fire, Antigo Testamento, gente, desculpa. No primeiro momento da Poema Conference, a Rai falou sobre isso, uma casa de paz. E nós fizemos 18 anos agora, então já podemos, casados agora, fazer filhos. Então acho que está chegando um tempo de maturidade, a gente precisa entender que nós estamos sendo equipados dentro de um berço que está gerando pais, não somente filhos. Então, pais, eles pensam em legado, eles pensam em família, pais pensam em geração. Você já viu um pai que não pensa na continuidade da sua família? Esse é um pai que não está sendo um pai. Ele provê, ele provisiona, ele protege. Então, quando nós pensamos igreja, Poema, nós precisamos pensar como pais. Então, assim que a gente vai construir ministério. Então, a gente não tem ministério de voluntários, a gente não tem ministério de mídia somente. A gente tem um pedaço da família ali, gerando mais filhos. A gente não tem só um kids, a gente tem um ministério apostólico que olha alguns anos para frente. E a gente está gerando os próximos pais. Gente, tem coisas que a gente precisa aumentar o nosso nível de discernimento e principalmente de visão apostólica. Olhar um pouco mais para frente. Tem atos, tem coisas que nós fizemos agora que elas vão começar a desenhar o futuro da próxima geração e a gente tem que estar atento a isso. E isso é uma igreja de pais. Isso é uma igreja de pais espirituais, de mães espirituais. E não cabe no meio de uma igreja paternal amantes de si mesmo. Não cabem no meio de uma igreja paternal egoístas, avarentos. Não cabe mais. Jesus não quer isso no nosso meio. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa numa igreja que é paternal, a gente precisa olhar em primeiro lugar para o lado. Olhando para o lado, a gente está olhando para o corpo. A gente está olhando para a família. A gente está olhando para a igreja, para a fraternidade, para a generosidade. A gente está olhando para a comunidade. Em segundo lugar, a gente tem que olhar para baixo. Para baixo o quê? O que eu quero dizer com isso? Olhar para filhos, olhar para a geração, olhar para aqueles que Deus está acrescentando, que eu tenho a responsabilidade de preparar, de discipular e de enviar. Um pai está preocupado com filhos, mas o pai também está preocupado olhando para cima, honrando pais, honrando o legado, contando a história, da onde veio, quem veio primeiro. Então, gente, o ministério que é construído de forma egoísta, o ministério que é construído cumprindo essa profecia dos últimos dias de 2 Timóteo 3:1, sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, é um ministério que só pensa em si, não é um ministério que gera a próxima geração. Não é um ministério que está preocupado em olhar para o lado e ver quem está construindo com ele. Não é um ministério que está preocupado em olhar para a próxima geração, para ela ser melhor que a nossa. Não é um ministério que está preocupado em olhar para cima, lembrando de quem veio antes, porque o egoísmo não deixa, porque o amor próprio não deixa.
Então, irmãos, isso cabe no nosso GC, isso cabe na nossa igreja, isso cabe no nosso ministério, isso cabe em todos os lugares que Deus nos colocar. Olhe para o lado, olhe para cima e olhe para baixo. Um ministério que precisa ser completo, um ministério paternal. Então deixa eu só fazer um teste rápido com você. A gente vai inaugurar esse teste hoje na Poema. Teste de egoísmo. Quem está do seu lado? Quem você está gerando? Quem você está honrando? Se você faz parte de uma casa paternal, você tem que estar em dia com essas respostas. Quem que é a igreja perto de você? Quem são os seus filhos? Quem são aqueles que o Senhor está dando aos seus cuidados? E quem são aqueles que geraram vocês? Passou no teste? Eu acho que a gente tem que passar nesse teste. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O Lê falou aqui sobre desperdiçar nossas vidas ontem. Amigos, a gente gasta tempo desperdiçando com os prazeres próprios, mas não desperdiça a nossa vida buscando a amizade de Deus. E quando a gente busca a amizade de Deus, a gente começa a entender o motivo de Deus. E o motivo de Deus é, Ele está gerando uma família. Ele está gerando legado. Ele está gerando uma igreja. Ele está gerando, Ele está fazendo. Ele está preocupado. Ele já entregou o Filho para salvar essa igreja. E o Espírito está trabalhando incansavelmente para nos tornar igreja. O Senhor está preocupado com uma grande obra. Se a gente tirar os olhos do nosso umbigo, a gente vai começar a se preocupar com uma grande obra igual a dele. E isso se chama ministério paternal. Isso se chama uma casa espiritual. Isso se chama uma igreja preocupada com a próxima geração que Jesus está levantando. Está feliz ainda? Agora, legado só existe dentro de uma família. Uma congregação qualquer, você tem a réplica, a continuação de trabalho. Então você tem uma escala para servir, você tem afazeres, você tem uma visão, você talvez até tenha uma missão bem estabelecida dentro daquele CNPJ, mas legado só tem dentro de família. Transferência de cultura só tem dentro de uma família. Herança só tem dentro de uma família. E é isso que a gente tem que lembrar que a gente é. Uma família espiritual. Xande acabou de falar hoje de manhã aqui sobre uma herança profética que Eliseu recebeu de Elias. Tiago ministrou isso ontem aqui. Existe herança que vem de cima. Então não tem como dar continuidade para baixo se a gente não olhar para cima. Não tem como dar continuidade se a gente não dar as mãos com quem está sendo levantado com a gente, está andando com a gente. Não tem como ser igreja se não for paternal. Mas para ser pai tem que ser filho. Está entendendo onde a gente tem que ir? A gente não vem só num culto. A gente não vem só servir. A gente vem aprender a ser pai na igreja. Quantos órfãos estão lá fora? Qual que é o verdadeiro evangelho? Pai de órfãos e de viúvas. Quantos nós temos? Irmão, eu vim te lembrar que você está sendo separado por Deus para ser um pai nessa geração. Para ser paternal sobre essa geração. Moisés, ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas será que Moisés viveu, sei lá, 1000 anos para escrever e ver toda aquela história? Moisés estava lá no início? Deus criou Adão, Eva e Moisés? Como é que Moisés escreveu? Como ele sabia? Moisés teve a revelação do Espírito, o Espírito contou para ele, mas ele teve transferência de cultura pelos seus pais. Eu não sei se você sabe, mas a cultura hebreia sentava com a sua família, e então eles contavam, eles transferiam a história do seu povo para os seus filhos. Então ele recebeu pela revelação do Espírito, mas ele recebeu pela transferência de cultura de paternidade. A igreja continua mesmo, irmãos. Nós recebemos pela revelação do Espírito e recebemos pela transferência dos nossos pais. Isso é uma igreja paterna. Ô gente,
O Noah está aqui sentado comigo, do lado da minha esposa, da Su, dessa vez ela veio junto, aleluia. Ele tinha aula esses dias, aí a gente olhou, tá, e aí, o que nós vamos fazer? O sonho dele era vir pro Fire. Nunca mais vai acontecer, porque não tem mais Fire, Noah, agora é outro nome essa conferência. E aí a gente se olhou e falou assim, cara, é mais importante, tem coisas mais importantes que uma boa escola. E ele está numa boa escola, e a gente leva ele para a escola todo dia, e ele precisa estudar, lógico que precisa, mas tem coisas mais importantes, assim como transferir um legado de uma cultura, de uma família espiritual no coração dele, porque ele vai ser a próxima geração. Então eu falei, ele pode faltar 2, 3 dias para ele absorver da cultura, para ele absorver do que a gente está vivendo, para ele receber. O sonho dele era ver o Salva. O Salva já tocou lá, ele pirou e ele queria ver de novo. Cara, nós precisamos estar preocupados, antenados com uma próxima geração, não só dos nossos filhos, mas aqueles que Deus está colocando para a gente gerar. Tem coisas mais importantes do que o dia a dia. Eu não estou falando aqui para você tirar seu filho da escola, não é isso. Eu estou te lembrando que existe uma transferência de geração para você fazer pelo seu filho, contar a história de onde você veio, contar como Jesus te libertou, contar a família espiritual que Ele te conectou, insistir, inculcar na cabeça dele, para que ele não se perca. Deuteronômio 6,5 fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Gente, esse texto está falando de transferência de cultura dentro de uma família. Amigos, nós estamos preocupados em transferir a cultura para uma próxima geração. Será que nós estamos amarrando como um sinal nas nossas mãos e na nossa testa? Pais se preocupam com legado. A gente tem um grito paternal escorrendo sobre a Poema novamente, glória a Deus por isso. Existe uma correção e um alinhamento que está vindo dos nossos pais, para que haja novamente uma transferência de cultura paternal. E olha só que louco, esse texto já previu o anticristo. Deuteronômio 6 é um antídoto para o anticristo. Amarre como sinal nas suas mãos e prenda na sua testa. A mão está falando do movimento, a mão está falando da execução, do que a gente faz. A testa está falando da metanoia, de ter a palavra aqui dentro, encucada. Mas como uma próxima geração vai receber se nós não estivermos preocupados em derramar na próxima geração? Como uma próxima geração vai receber, vai ser encucada a palavra de Deus se a gente está mais preocupado com tantas coisas e esquecendo essa próxima geração? Amigos, nós somos levantados para gerar a próxima. A gente já foi gerado. Bola para frente, irmão, vira a página, começa a gerar, mostre seus frutos. Jesus vai nos cobrar. Quem topa ser uma igreja paternal? Aleluia. Isso começa na sua casa. Será que a gente está preocupado como deveria? Deus está gerando uma família para si. Nós estamos fazendo parte desse processo ou não? O ID fala disso. ID, fazer discípulos batizando-os. O metron, a partícula de Deus dentro de você, fala disso. Os dons que Deus te deu não é para você. Fala disso. Tudo está apontando para gerar a próxima geração. O Espírito Santo fala disso a todo tempo. Ele quer transformar, Ele quer curar, Ele quer adotar. Abba, Pai. E se Ele quer adotar para onde? Para uma família ao qual Ele é o Pai. Tudo está falando de ampliar a família de Deus. Se a gente faz culto, conferência, é para encucar a palavra de Deus, para que todos nós se tornemos pais e a família seja aumentada. Mas tem que ter um desespero dentro do nosso coração por filhos que ainda não são filhos. Você me entendeu?
Precisa ter um desespero no nosso coração, porque tem um monte de gente que não tem família por aí, inclusive boas igrejas. Você consegue pensar a igreja assim? Olha só, Efésios 2:19 fala que nós somos membros da família de Deus. Aleluia. Gálatas 6:10 fala que a gente faz parte de uma família da fé. 1 Timóteo 3,15 fala assim, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Gente, membros da família de Deus, fazemos parte de uma família da fé, e nós somos chamados como casa de Deus. Essa é a igreja do Deus vivo. Possíveis traduções de casa aqui é casa habitada, lar. Essa aqui eu gostei, toca de animais, parece nós. Casa de Deus, toca de Deus. Tem uns bichos por aí, mas graças a Deus viraram tudo ovelha agora. O lugar onde alguém fixou a sua residência, domicílio. Gente, casa de Deus. Tradução, linhagem, família, descendentes. Nós somos conhecidos como descendentes de Deus. Você está ligado nisso? Somos conhecidos como família de Deus, como linhagem de Deus, como um lugar que nós fixamos a nossa residência. Igreja não é um lugar que a gente congrega, irmãos. Igreja, nós nos tornamos em Cristo Jesus. A nossa residência é essa. Nosso lugar de habitação é esse. Não se trata de uma escala, não se trata de frequentar. Vamos lá. Quem já sentiu o choque de entrar na casa de alguém que você nunca viu na vida, em 5 minutos de conversa parece que você conhece ele a vida inteira? Quem já passou por isso? Levanta a mão comigo. Sabe o que é isso? É um choque de encontrar alguém da sua linhagem, descendência de Deus. É um irmão, é alguém que está na mesma caminhada. É quando você consegue olhar para o lado e ser paternal. Você encontrou uma família, você encontrou um irmão. Daqui a pouco desse rolê você encontrou alguém para gerar. Daqui a pouco desse rolê você encontrou alguém para honrar, que veio de cima. Então você é família de Deus. E o que acontece quando um membro desse corpo dá ruim? Dói. Se for família de verdade, você sente. Se for irmão de verdade, você chora com os que choram. Se for irmão de verdade, você celebra. Se foi o pai que conquistou, você dá pulos de alegria. Mas se o filho deu certo, você dá mais pulo de alegria ainda. Porque o seu filho deu certo, a sua geração deu certo. E eu não estou falando só dos seus filhos biológicos. Também é muito a sua responsabilidade. Mas eu estou falando de todos os filhos espirituais que Deus está começando a acrescentar à nossa casa. Irmãos, nós somos chamados para ser pastores de Jesus, para ser pais, juntamente com o Espírito Santo. Você tem noção dessa responsabilidade que temos? Nesse lugar não tem lugar para inveja, não tem lugar para competição. Nesse lugar não tem como puxar o tapete do outro. Se somos família, somos família. Até uns meio estranhos, mas somos famílias. Não tem como escolher irmão, não tem como escolher mesmo. Mas não tem lugar para a obra da carne, porque somos espirituais. Agora olha só, no Antigo Testamento tinha uma maneira de viver isso. Quero falar de Moisés rapidamente. De maneira alguma eu quero menosprezar quem foi Moisés, a intimidade que ele teve e o que ele fez. Mas quem estava aqui ontem à noite vai lembrar, o Tiago construiu essa narrativa, e ela é correta, de que a revelação bíblica ela é progressiva. Então, o que alguns caras viveram lá no Antigo Testamento, assim como Moisés que eu vou falar, ele não tinha dimensão completa como nós temos hoje. Ele não tinha acesso completo como nós temos hoje. Foi progressivo. Então a maior intimidade que ele teve, ainda assim, vai ter um lugar de progressão. A gente tem possibilidade de chegar num lugar alto.
Não quero menosprezar, mas presta atenção. Números capítulo 12, verso 5 fala assim, ó. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouça agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, face a face eu falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Caraca, você achou isso alto? Quem queria ter essa intimidade? Quem queria ver face a face? Quem queria não ouvir, assim como os profetas, por visão ou por algum tipo de som, mas queria ver claramente? Moisés era esse cara. Ele não via por enigmas. Agora, como a revelação é progressiva, presta atenção. Moisés, ele está representando a lei, ouvindo claramente o Senhor e não por enigmas. E a Bíblia fala que ele era servo, sendo servo em toda a casa. Moisés está representando aqui o servo. Moisés está representando aquele que trabalha com fidelidade. Moisés está representando aquele que faz o seu bom papel na igreja. Moisés está representando o dizimista da igreja, porque ele dá 10%, mas o outro 90% ele administra. Moisés está representando todos aqueles que congregam no culto de domingo e ainda vão no GC. Ele faz toda a cartilha certinho. Ele é excelente em absolutamente tudo. Ele serve quando está escalado, ele não fura. Mas quando ele não está escalado, eu não vou servir. Moisés está representando a lei. E isso tudo ouvindo Deus face a face. Isso tudo ouvindo claramente. Mas Moisés está representando o serviço na progressão da revelação bíblica. Era o máximo que ele podia chegar. Está comigo até aqui? Quem é bom servo aqui de Jesus? Agora, como é hoje? Hebreus capítulo 3, verso 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Está repetindo que ele realmente foi, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Qual futuro? Hoje. Verso 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Agora, o filho, que é Cristo, é o construtor da casa. E como filho, ele fez isso. Irmãos, não sei se você lembra, mas tem um texto que diz que somos co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Fomos adotados pelo Espírito que clama. O nosso espírito clamando ao Abba Pai, fomos adotados por um Espírito Santo e nos colocou para dentro. Você está comigo aqui? Então, peraí. Moisés participava de uma construção de uma casa que era externa. Eu e você, como os filhos, podemos nos tornar a casa que Moisés ajudou a construir. A revelação progressiva nos traz hoje, nos coloca hoje num lugar de casa de Deus. Aí o dizimista se torna tudimista. Não é 10% apenas, porque os outros 90% ele entende que também é do Senhor. O cara que serve a escala com excelência, ele não serve só na escala. A vida dele é o serviço, a vida dele é a casa de Deus. Você consegue entender que existe outra dimensão para a gente viver? Então a gente pode ouvir face a face Deus hoje, não pode? A gente não pode entrar com confiança diante do trono da graça e ouvir o Senhor. Ele não habita aqui dentro. Não é uma casa feita por mãos humanas. Então elevou o nível, nos colocou em outro lugar, juntamente com Cristo. Então nós somos co-herdeiros e nós podemos agora com Cristo se tornar a casa de Deus. Para pensar nisso, irmãos.
Na NTLH fica mais fácil de entender. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que nós esperamos. Amigos, Jesus aqui representa os filhos da casa. Jesus aqui representa os filhos que vivem através da graça, através dele se tornaram casa de Deus. Não é mais só serviço. Romanos 6,14, assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Os filhos da casa de Deus através de Cristo se chama uma família espiritual. Repete comigo: eu sou filho de uma casa, a casa de Deus. Você tem noção do que você falou? Eu sou filho de uma casa, a casa de Deus. Salmo 92:12 fala que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amigos, átrio aqui é povo, pátio, vila, cidade. Como casa de Deus, nós florescemos na cidade. Nós florescemos na vila, no país. Como Poema, nós florescemos. Mas você tem que saber que você é a casa de Deus. Sempre lembrando, o texto nos falou que a casa tem menos honra que o construtor da casa. Quem que é o construtor da casa? Jesus. Está feliz? Gênesis 28. Fala assim, já estou caminhando para o final. Gênesis 28, verso 12, fala num sonho que Jacó teve. Você já vai entender o que eu estou construindo aqui. Vocês lembram que era Jacó? Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão. Nessa situação ele tinha acabado de roubar a primogenitura de Esaú. Uma jogada da mãe lá, uma casa meio desgovernada. A mãe preferia um, o pai preferia outro. Nunca faça isso com os seus filhos. E aí ele quis roubar a primogenitura do irmão e realmente conseguiu. E chegou na hora da oração. Então o pai dele fez o que ele queria, sem o pai saber. Enfim, se enfiou numa rascada. Fugiu. Esaú, louco para matar o irmão, foi embora. E o irmão cansou em determinado momento e foi dormir. E ali, nessa hora, ele sonha. E é esse texto que eu vou ler, verso 12. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dele em pé estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você, a sua descendência, a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Com muito medo, ele disse: temível é esse lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ô gente, eu nunca tinha visto que Jacó fala: essa é a casa, a porta dos céus. Olha a situação. Jacó está fugindo porque não fez a coisa certa. Ele pega uma pedra como travesseiro. Essa pedra está apontando para Jesus. Ele deita a cabeça dele numa pedra e ele dorme. Quando a cabeça dele está na pedra certa, ele tem um sonho. Nada confortável dormir em cima de uma pedra, não é? Não faz sentido ele pegar uma pedra para dormir.
Só que a cabeça dele começa a se inclinar ao cabeça verdadeiro. Então ele começa a ter um sonho. E no sonho Deus promete coisas para ele. E a gente sabe que família espiritual, Carral, foi inaugurada com Jacó. Esse sonho vem confirmando todas as promessas que ele iria receber. Mas olha que louco, depois disso ele fala: cara, não é que Deus estava aqui? Mas Deus pode vir até mim? Qual a crise de Jacó aqui? Peraí, isso aqui é casa de Deus. E ele chama aquele lugar de Betel. Ô gente, Deus mostra a sua casa para Jacó. Isso aqui é muito graça sobre graça. Podia ser qualquer outro personagem bíblico excelente, que fez tudo certinho. Podia ser Moisés. Mas sabe quem viu a casa de Deus? Foi Jacó. Quantos Jacós a gente tem aqui que está fugindo de problema, que está fugindo de pecado, está fugindo de erro, está fugindo de coisa errada, fez coisa errada ontem e está arrependido, e aí cansa daqui a pouco e vai deitar sua cabeça e bota a cabeça no travesseiro e Deus dá um sonho e ainda promete um monte de coisa. Caraca, velho, essa é a graça de Jesus sobre uma família espiritual. Nós não podemos ser pais. Nós não podemos ser uma família espiritual por nós. Ontem fizemos tudo errado. Fala assim, irmão, você é Jacó. Olha para o lado e fala, irmão, você é Jacó. Jacózão. Mas não se esquece que Deus revela a casa espiritual a Jacós. Irmão, se nós podemos ser alguém que gera Jesus dentro de alguém, é porque nós somos Jacós, não merecedores disso. Então repete comigo, eu não sou mais só um filho da casa, agora eu sou um filho improvável da casa de Deus. Poema é uma casa de filhos improváveis. Mas não esquece de dormir com a pedra, né? Debaixo da sua cabeça. Lucas 5:30 fala, contudo, os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos, falando assim, o Jesus, por que você come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Amigos, Jesus revela Betel, Jesus revela a sua casa aos doentes. Ele não só revela, ele faz dos doentes a sua casa. E daqueles que eram doentes agora são curados, e as outras pessoas começam a se conectar com Deus através da casa que ele estabeleceu. Então é das minhas feridas que começa a sair poder. É do que eu vivi em Deus, é da cura que ele fez, é da misericórdia que ele derramou, é da graça que ele colocou sobre mim, é por ele ter me colocado para dentro, que aí ele me manda para achar os outros que ainda estão fora. Nós não poderíamos ser uma casa paternal. Nós não poderíamos. Gente, que privilégio poder dar um discipulado para alguém. Que privilégio poder sentar com alguém e falar, irmão, deixa eu te contar a minha história. Eu vou te contar de onde eu vim. Que privilégio poder transferir da cultura que um dia alguém transferiu para mim e para você. Que privilégio ser um pastor, que privilégio ser um líder. Que privilégio ser um cristão. Nós encontramos o Senhor que nos perdoou. Por que nós vamos reter? Então Jesus não só comeu com os pecadores, não só se tornou uma casa para eles, mas fez deles a casa dele. Isso não cabe no nosso raciocínio lógico. Deus fez dos pecadores o lugar onde todos vão para comer dele. Isso é ser paternal. É saber que não é você, mas é Cristo em você. Então o Antigo Testamento está apontando profeticamente para essa igreja que a gente está vivendo. Jacó, ele startou a família espiritual, Carral, a promessa foi sobre ele, coisas que a gente vive hoje. E ele viu a casa de Deus, ele viu anjos subindo e descendo, e ele viu que aquilo não era natural.
E ele sabia no coração dele que ele não poderia ser. Cara, que revelação Jacó teve naquela época. 1 Pedro 2:4 fala assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens. Irmãos, Jacó botou a pedra viva debaixo da cabeça dele, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus. Isso é família espiritual. E Jacó fala que essa é a porta do céu. Parou para pensar nisso? Igreja, nós somos a porta do céu? É sério que está escrito isso na Bíblia? Se na sua casa não estiver subindo e descendo anjo, você ainda não é essa igreja. Se nesse lugar não estiver subindo e descendo anjo sobrenatural, não converteu o coração daqueles que estão arrependidos, se não tiver graça sobre graça, e Deus nos escolheu os Jacós, não é igreja. Ei, vamos lá. O mundo está procurando por templos, por igrejas, por conferência. O mundo está procurando referências. E talvez eles até cheguem aqui porque tudo é muito bonito. Mas a hora que essa galera pisar aqui dentro, eles não podem ser impactados somente por isso, não. Eles precisam ser impactados pela casa de Deus. E a casa de Deus não cabe aqui dentro. A casa de Deus somos nós. E à medida que elas têm uma experiência com a casa de Deus, elas estão na porta do céu. Parou para pensar? E a gente não tem nem palavras para discipular. E a gente faz o quê? A gente ora e pede para aqueles anjos que estavam subindo e descendo a escada vir intervir e fazer alguma coisa. Aí você fala, esse é o grande segredo, gente, de todo discipulado. A gente não faz ideia de como fazer. A gente consulta Jesus igual a todo mundo. E o que a gente recebe, a gente dá. Você topa ser essa igreja? Você topa ser uma família espiritual? Irmãos, o mundo precisa da casa de Deus. O mundo não precisa de mais um culto. Órfãos e viúvas precisam da casa de Deus. Não precisam de mais uma conferência. Jesus estabeleceu sobre a Poema uma casa paternal. Pegue o que Jesus está te dando nesses dias e saia daqui gerando, saia daqui amando, saia daqui confrontando, saia daqui com uma preocupação. Deus está me levantando como um pai nesses dias. E existe uma profecia em Malaquias 4 que nos últimos dias o coração de filhos se converterão aos pais e dos pais aos seus filhos. Seja a profecia, se torne a profecia, porque Deus está liberando isso sobre a Poema. Aleluia. Está feliz? Fica de pé. Queria orar com você. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Descodifica, Deus, essa palavra no nosso coração. Descodifica, Deus. Coloca a sua essência dentro do nosso coração. A sua essência paternal. Deus, a sua essência entregou o seu filho. A sua essência, assim como Abraão teve que levar Isaac para o sacrifício. E quando ele foi entregar, estava subindo aquele monte para fazer aquele sacrifício. Aquele pai falava para o seu filho: Deus vai prover para si. E o Senhor proveu para si um cordeiro. O Senhor proveu para si Jesus. E provendo para si Jesus, o Senhor nos liberou para ser a igreja gloriosa do Senhor. O Senhor nos liberou para ser o seu corpo, Deus. Tendo o Senhor como um cabeça,
tendo o Senhor sobre esse corpo chamado igreja. Jesus, libera essa essência na Poema, por favor. Libera um desespero de paz sobre a nossa casa, Deus. Pai, libera o desespero para olhar para fora e ver uma geração que não tem paz. O Senhor está restaurando isso nesses dias e nós temos sentido uma profundidade disso como nós nunca sentimos. Jesus, coloca um desespero em cada um que está aqui, para cuidar da sua casa, governar bem a sua casa, e governando bem a sua casa vai poder governar na igreja, e governar na igreja fala de ser casa de Deus, fala de ser um lugar seguro para quem não tem família. Jesus, isso é muito alto para os nossos corações, para o nosso entendimento, mas desperta em nós, Deus, um desespero pelo perdido, pelo órfão. Jesus, que cada GC aqui seja liderado não por um líder de GC, mas por um pai de um GC. Que cada ministério nas nossas igrejas seja liderado por pais de ministérios. Que cada igreja, que cada Poema seja reconhecida como uma casa de Deus e não como uma Poema só. Jesus, nós queremos ser essa igreja que vai se doar por essa causa. Nós queremos ser a profecia desse tempo. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu para isso. Então, eis-nos aqui, Jesus, como igreja, para amar essa geração. Gera isso em cada coração que está aqui, Deus, em nome de Jesus. Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Hoje nós somos filhos, hoje temos uma família. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos encontrou. E o Senhor nos apresentou uma família. E o Senhor nos trouxe para uma família. E nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é um bom Pai que viu em nós o que nós não víamos. Viu em nós o que ninguém viu. Viu em nós o que ninguém viu. E nos fez filhos, filhos amados de um Pai bom. Antes de nós encerrarmos, eu queria que você abraçasse a pessoa do seu lado. Eu queria que vocês começassem a orar uns pelos outros. Essa é a família que o Senhor nos deu. Essa é a família que o Senhor nos deu. Então comece a orar e a declarar
o quanto o Senhor é bom. Comece a declarar isso, comece a agradecer ao Senhor pelo irmão que está aí do seu lado. O Senhor é bom. Jesus, obrigado, porque nós pertencemos a um Pai, nós pertencemos a uma família, nós fomos adotados pelo Senhor, nós fomos adotados por Ti. Agora abraça essa pessoa. E eu queria que você também saísse do seu lugar e abraçasse o maior número de pessoas que você puder. Essa é a nossa família, meus amigos. Essa é a nossa família.